Olá, bem-vindo a essa transmissão. Deus ricamente abençoe a tua vida, a tua casa, tua família, teu ministério, teus negócios, todo o teu ser, tudo que envolve a tua vida nessa noite. Estamos com um sinal um pouco fraco, às vezes vai dar uns cortes aí, mas estamos aí ao vivo. Estamos fazendo essa transmissão e queremos te dar as boas-vindas nessa noite. Uma noite em que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Já desde segunda-feira, Deus tem falado ao nosso coração sobre o grande amor de Deus, que é o tema dessa live hoje. E nós queremos compartilhar algo com respeito a isso. Boa noite, Samantha. Bem-vinda à nossa live. Deus te abençoe. E nós queremos compartilhar um pouco sobre o grande amor de Deus. O que é o grande amor de Deus e o porquê muitas coisas acontecem quando nós não estamos aptos ou entendendo o que é esse amor. Isso é algo novo para mim, bem novo assim, porque embora eu já há 21 anos, 22 anos, nós estamos em 2022, 22 anos que eu estou no Evangelho, né, que eu estou caminhando com Cristo, mais uns 6 anos que eu caminhei assim junto com a igreja, fazia visitas aos cultos e coisas assim. Tio Túlio, Iracildo Lopes, boa noite, um abraço, bem-vindo. Então, eu fui muito ministrado sobre o amor de Deus, sobre o que é o amor de Deus, e as pessoas trouxeram um conhecimento, vamos dizer assim, adquirido de outros, um conhecimento que é humano. Mas isso não satisfazia a minha vida, não trazia aquela mudança que eu precisava. E hoje eu tenho experimentado algo novo, como dizem os que nos ministram, né, os nossos ministradores hoje, estou recebendo um vinho novo, né? E não se põe vinho novo em odre velho. Então, fui quebrado, fui moído nesses últimos 3 anos, 2 anos para cá, assim, eu fui muito transformado, muito, como eu posso dizer, mudado, né? A palavra grega exatamente para isso é metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade, né? Uma transformação da mente. A Bíblia nos fala que nós devemos ser renovados pela renovação da nossa mente, ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, muitos textos assim que nós líamos, que nós estudávamos, eles eram obscuros, eles não nós tínhamos um conhecimento, mas não tínhamos assim aonde isso se aplicava na nossa vida. E quando eu falo de textos, claro que falo de textos bíblicos. E hoje pela manhã, então, como eu vinha dizendo, desde segunda já Deus vem falando comigo bastante sobre isso. E ontem, então, eu decidi fazer essa live hoje, né? E Deus, então, hoje pela madrugada, nós estávamos orando, buscando, e Deus mandou uma enxurrada de coisas que até então eu não havia percebido, né? Eu não havia, tinha o conhecimento, mas não tinha a percepção necessária. E Deus trouxe muita coisa, não sei se eu vou conseguir transmitir tudo. Quando eu escutava Dave Robertson falar, né, que às vezes
Deus derramava sobre ele coisas para que ele levava às vezes 15 dias, uma semana, às vezes 2 meses para transmitir aquilo, né? E ele falava sobre o dom da oração de línguas, um dos dons do Espírito Santo, que é o dom de edificação, né? Desprezado hoje na igreja, em muitos aspectos, outras igrejas, outras pessoas já descobriram isso e têm sido edificadas nesse poder, vamos dizer assim. E essa oração, ela não é uma oração minha para mim mesmo, nem minha para outro. É uma oração minha direto com Deus, é um canal direto que eu tenho. Então, toda vez que eu faço essa oração, ela me traz a resposta. E a resposta vem em revelação, vem em derramar do Espírito Santo sobre nossa vida. E quando isso acontece, nós recebemos uma descarga de informação vinda direto do céu. É como eu posso dizer assim, se eu tenho, eu sei que eu tenho esses 2 chamados, né? Negócios e ministério. Deus sempre me disse, desde que começou a falar comigo, isso lá em 96, 97, eu tenho chamado pastoral para ti, tu vai ser pastor. Eu não queria, eu fugia, né? Mas era o propósito para o qual ele me desenhou, certo? E ele me desenhou para isso, né? Então, existe a pessoa que ela não é chamada para o ministério, ela é chamada para ser um empresário, ela é chamada para... Existem vários chamados, né? Não são todos pastores, não são todos apóstolos, não são todos evangelistas, profetas, enfim. Esses são 5 dons do Filho, né? Os 5 ministérios são 5 dons do Filho. Mas, eu já vou entrar na palavra, só estou esperando mais alguém chegar e eu já vou entrar no texto sobre o grande amor de Deus. É claro que, né, eu só estou dando uma introdução. Aquela pessoa que tem o chamado para ser um empresário, vamos supor, então ele tem um problema na sua empresa. Ele tem aí uma empresa de 10, 15, 20, até 100 funcionários, por que não? Pode ser um cristão autêntico, cheio do Espírito Santo, e ele começa a orar. E chega um dado momento que a resposta vem. E a resposta vem assim, como se fosse isso, um estalar de dedo. Nossa, ele faz assim. Eu recebi a revelação como eu vou tirar a empresa dessa situação. E aí ele começa a trabalhar em cima disso. Ele começa a operar em cima disso. E aí ele formula um plano de negócios, aquilo que ele recebeu. E ele leva uma semana só para formular o plano que Deus deu para ele naquele clique, naquele estalo de momento. Entende? E aí agora ele vai passar para a gerência, para os empregados, para a sua comissão de frente, vamos dizer assim, né? Para os seus cabeças, ele vai passar essa informação. E leva 1 mês, leva 2 meses, ou para os sócios que sejam, né? Às vezes ele tem uns sócios, e ele vai passar isso para os sócios, ele às vezes leva 15 dias, às vezes leva 1 semana para que ele consiga transmitir aquilo. Para que ele consiga transmitir aquela informação. Ninas Lopes Dias, boa noite, bem-vindo a essa live. Então isso é uma dádiva de Deus, tá? E eu nessa manhã eu recebi isso, eu achava, aquilo eu sabia em teoria, sabe? Porque eu ouvia David Robertson falando, nosso apóstolo falando, olha, Deus às vezes nos dá estratégias e hoje pela manhã, como eu já disse, ele vinha falando desde segunda-feira já, quando eu acordei segunda-feira. Ele vinha falando, fala sobre o meu grande amor, o grande amor de Deus, fala sobre o grande amor de Deus. E essa live era para ter sido feita ontem. E então, hoje pela manhã, ontem então eu decidi fazer
hoje, né? Porque eu já não tinha mais tempo para preparar, né? E hoje pela manhã, então, Deus derramou muita coisa, muita informação. E essa informação eu vou tentar transmitir ela um pouco sucinta, assim, mas são muitos textos bíblicos que Ele me deu. E por incrível que pareça, todo mundo que vai falar do amor de Deus, ele cai dentro de 1 Coríntios 13. Ele não consegue escapar disso. Ele cai dentro de 1 Coríntios 13. Só que Deus não me deu esse texto hoje pela manhã. E isso eu acho muito interessante, porque desde que eu estou na igreja, desde 2020, eu falei muito sobre o amor de Deus. Eu ministrei, eu era professor de escola bíblica dominical, era professor de seminário. Mas eu sempre caí ali, né? Por quê? Porque eu tinha um conhecimento. Mas hoje eu recebi algo direto, né? Como se fosse um download. Eu recebi a programação inteira em poucos segundos. E talvez eu não vou conseguir transmitir. Vai ser algo assim um pouco diferente. Como chegar a conhecer esse grande amor de Deus, tá? Eu não vou falar nas características dele. Isso porque as características são assim, são vivenciais, né? Se nós entrarmos em 1 Coríntios, você vai ver as características desse amor. Como é esse amor? Mas o que eu recebi não foi isso. Eu recebi como chegar nesse amor. Jackson Lopes, boa noite, primo. Tudo bom? Deus te abençoe. Bem-vindo à nossa live. Como chegar nesse amor, tá? E é isso que eu quero passar daqui para frente. Nós vamos, se você tem Bíblia aí com você, nós vamos ler em Cantares, tá? Os Cantares de Salomão, está no Antigo Testamento, no capítulo 8, no verso 6 e o verso 7. Para isso eu vou ter que, como eu tenho Bíblia digital só no celular e eu estou fazendo o vídeo, eu vou ter que pegar a Bíblia impressa mesmo e às vezes demora um pouquinho, porque tem que achar o texto, né? Mas nós vamos ler em Cantares, capítulo 8, versos 6 e 7, ele fala assim: coloque-me como selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, ou seja, de Deus, labaredas do Altíssimo. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Então nós vamos começar com Cantares, falar sobre o grande amor de Deus. O amor de Deus, ele é algo palpável. Ele, quanto mais nós entramos na presença dele, mais nós vivemos esse amor. E para isso ele diz assim: olha, me coloca como selo no teu coração. Ou seja, grava-me, coloca-me dentro do teu ser. A Bíblia, quando ela fala em coração, agora nós temos que entrar, temos que dissecar, né? Vamos abrir o sapo. Vamos passar a faca nele e vamos abrir, tá? A Bíblia, quando ela fala em coração, ela está falando em sentimento, certo? Quando, os próprios Salomão em Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Está falando de sentimentos. Cuida dos teus sentimentos. Sentimentos, emoções, tá? Não é sentidos, são emoções. Cuida das tuas emoções. E quando aqui a Bíblia vem falar
Guarda-me como um selo no teu coração, ou seja, eu quero trabalhar nas tuas emoções. Eu quero tirar elas de foco. Eu quero selar as tuas emoções. Entende? É como uma carta, ela fechar as tuas emoções. Uma carta selada é uma carta fechada. Quem pode abrir a carta? Aquele a qual ela é endereçado. Aí se rompe o selo. Hoje não, né? No Brasil o selo não fecha a carta, é só a cola, né? O selo é só para o correio enviar. Mas no sistema antigo, o selo era uma cera, né? Que alguém colocava o seu sino, a sua marca. Geralmente era um anel, né? Um anel de selar. Tinha a marca daquele rei, enfim, e ele enrolava o pergaminho, que pingava a vela ali, né? E selava. Entende? E a carta estava fechada. E quando agora Deus vem dizer, guarda-me como selo no teu coração, ele está dizendo, fecha as tuas emoções, eu vou selar, porque elas te atrapalham de viver o verdadeiro amor. Como eu disse, eu recebi um download muito forte nessa manhã. Então, as chaves vão sendo jogadas, mas eu não vou conseguir abrir todas elas, entende? Eu só vou dizer, guarda as tuas emoções, encerra elas dentro da carta, porque Deus vai selar essas emoções para que o amor que vem dele, não o amor humano, o amor como emoção, entende? Porque agora eu vou entrar numa questão doutrinária, de ensino, tá? No grego existem três palavras, são quatro, mas uma ocorre uma ou duas vezes só no Novo Testamento, mas no grego são três palavras para amor, traduzidas para o português como amor, certo? Nós vamos ver que fala do amor de Deus, que é o ágape. Fala do amor de Deus, que é o ágape. Tá? Fala do amor humano, que é o eros. Dali vem a palavra erótica, erotismo. Vem dessa raiz dessa palavra, eros, que é o amor próprio, amor de mim mesmo. Tá? Amor aos meus desejos, as minhas satisfações, as minhas emoções estão nesse amor. Tem o ágape, que é o amor divino, é o amor vertical. Certo? É o amor que vem de cima para baixo e vai de baixo para cima. Eu posso mandar amor para cima. Como? Adorando a Deus. E aí é uma outra questão. Não quero entrar nesse mérito, senão nós vamos acabar estragando o negócio aqui, tá? Mas é o amor, o ágape é o amor vertical. Vai para Deus e volta de Deus. E ele quer o que? Ele quer selar o nosso eros, as nossas emoções, o meu amor próprio. Ele quer que eu, não agora que eu tenho um amor de autopreservação, não é isso. Mas ele quer que eu encerre isso dentro dele, para que o amor que vem dele se manifeste em mim. O amor que vem dele se manifeste na minha vida, certo? E tem o terceiro amor, que é o amor filha, que a gente chama do amor vertical, horizontal, que é o amor entre família, o amor entre irmãos, tá? Amor de pai para filho está incluído nesse contexto, certo? Então, o amor horizontal. Voltando aqui, agora, quando Deus está dizendo assim, põe como selo no teu coração, ou seja, pega o teu coração, todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos, segura eles, contém eles, porque eu vou selar. Não é com isso que agora uma emoção não vai surgir. Estamos falando aqui de domínio próprio, que é um
dos 9 gomos do fruto do Espírito Santo. Na verdade, dos 9, ele é o último citado, não é o mesmo importante. Ele é o último citado. E essa revelação veio agora. Isso aqui veio agora. Eu não ganhei hoje de manhã, tá? Falando sobre o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas, capítulo 4, 4 ou 5. Vamos ver. Esse é um problemão agora, né? Agora, isso aqui está fora do que eu já tinha recebido, tá? Mas vamos lá. Gálatas, capítulo 5, e o verso 22 e 23. Fala dos 9 gomos do fruto do Espírito Santo. Por que 9 gomos? Porque ali é revelado 9 características do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo na minha vida. Uma delas é amor, né? Outra é domínio próprio. Existem mais 7, certo? Depois, se quiser, volta a live, porque ela vai ficar gravada, vai ficar no ar, e eu vou também transmitir ela. Transmitir não, eu vou colocar ela no YouTube, tá? Lá tem as 9 manifestações do fruto do Espírito Santo na minha vida, certo? Para entender melhor como o fruto do Espírito Santo se manifesta na minha vida. E como é um fruto, o fruto do Espírito né? E aí cita os 9. Então, leia lá, Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23 depois, né? Agora nós vamos continuar aqui, certo? Então, voltando, guarda como um selo, tá? Fecha as tuas emoções, não é fecha o teu coração agora, não é isso. Porque se tu fechar o teu coração, o que acontece? Fechando ele, vai acontecer o quê? Vai vir tristeza, vai vir sofrimento, vai vir angústia, vai vir ansiedade, que também são sentimentos. Não é fechar o coração. Segura as tuas emoções, tenha domínio de ti, domínio próprio. Domine-se a si mesmo. E isso tem a ver com o Espírito Santo. E aí, quando agora nós formos discorrendo pelos outros textos, e eu vou ser um pouco mais dinâmico, senão nós não vamos conseguir transmitir tudo, e aí vamos ter que fazer live. Amanhã é sexta e sábado nós temos culto, né? Eu tenho célula no portão amanhã e sábado 20 horas aqui. Aí eu teria que só fazer uma live domingo, certo? Então nós não queremos isso. Tia Lê, vi aqui a tua fotinho, eu sei que tu ainda não te manifestou, bem-vinda, Tia Leci, Deus te abençoe. Então, tem a ver com domínio próprio. Graça e paz, Tia Lê. Nós estamos lendo Cantares, tá? Cantares 8, 6 e 7. Se quiser abrir a tua Bíblia aí, Tia Leci, pode abrir, tá? Cantares 8, 6 e 7. Então Deus está dizendo, coloca-me como selo sobre o teu coração. Ponto. Ou vírgula, tem uma continuidade, né? E coloca-me como selo sobre o teu braço. Coração tem a ver com as emoções. O braço tem a ver com fazer. Atividades. Eu tenho que anotar isso aqui porque eu só estou recebendo agora, gente. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar, senão depois eu esqueço. Ah, não, tem o vídeo depois, né? Tá bom. Vamos lá. Coloca-me como selo no teu coração e depois coloca-me como selo no teu braço. Tem a ver com fazer, pulseira, tá? Uma pulseira. Deus está dizendo, me coloca em tudo que tu for fazer, quando tu for te movimentar, lembra que eu estou em ti. Lembra que eu estou em ti.
Que interessante isso, né? Lembra que eu estou contigo. Eu estou dentro de ti. Primeiro, cuida das tuas emoções, cuida do teu coração. Como nós explicamos, o coração tem a ver com sentimentos, porque nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. E quando fala de coração, está falando de alma. Está falando de alma. Quando a Bíblia fala do coração do homem, está falando da alma, dos sentimentos. Tá? Mas nós somos um ser espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos nos voltar para Jesus, o que acontece é, nós... Estou com um problema na garganta, só um pouquinho. Nós revivemos espiritualmente. Até ali nós somos mortos. Nós vamos ler isso daqui um pouquinho. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos ressuscitou com Cristo, quando nós ainda éramos inimigos dele, tá? Só estou dando uma prévia. E aí, quando ele fala isso, olha, me coloca como selo, em tudo que tu fizer, me ata como pulseira no teu braço, tá? Então, em tudo que tu fizer, tudo que tu for planejar, até mesmo naquele momento em que você for, desafiado, tá? Como é isso? Alguma ação de alguém vai te levar a uma reação. E quando você for reagir, se o teu coração está selado com o selo dele, as tuas emoções estão presas nele, certo? A tua alma está sujeita ao Espírito Santo, que é Deus. Quando tu for agir, tu não vai agir da forma que a tua alma quer que tu haja. Tu vai agir conforme a vontade do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é aquele que testemunha de Jesus. E esse amor é mais forte do que a morte. Sabe por quê? Porque agora nós vamos dar continuidade à nossa explicação. Nós vamos ao Evangelho de João, estamos abrindo aqui, Evangelho de João, capítulo 3. E para os conhecidos, verso 16, né? Não tem como fugir desse texto maravilhoso, tá? Só que eu quero ler, eu não quero apenas citar. Vamos ler aqui o que diz João 3, verso 16, diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Agora nós estamos falando não mais do Filia, do Eros, mas estamos falando do ágape. Deus amou tanto, Deus se manifestou com tanto amor que Ele deu o seu Filho. Ou seja, o amor que lá em Cantares está sendo transmitido é aquele amor que vence a morte. Ele é mais forte ou tão forte quanto a morte, porque Jesus morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos acesso ao Pai, porque esse acesso havia sido cortado. O homem natural, ele foi cortado. O homem natural foi cortado. Lá no Éden, o homem foi cortado da comunhão de Deus. Então, alguns poucos buscavam Deus tanto que Deus se manifestava a eles e através deles.
Hoje, depois da morte de Jesus, aqueles que querem seguir Jesus, esses agora são ligados de novo. Veja bem, olha só. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Se fosse só até aqui, tá bom, né? Mas diz assim, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é eterno, Deus habita na eternidade, certo? Nós vivemos nessa terra num período de tempo. E esse tempo vai determinar se nós vamos passar a eternidade com Deus ou não. E não é o quanto eu sou bom, o quanto eu faço de bem. Por quê? Porque eu fazer o bem está ligado a uma emoção. Quando eu não tenho Deus, está ligado a uma emoção. Agora Deus diz assim, guarda as tuas emoções. Sela as tuas emoções. Fecha como uma carta que eu quero selar as tuas emoções. E aí, eu quero fazer o bem. Eu faço o bem para esse, faço o bem para aquele. Porque eu estou querendo compensar uma falta em mim. Preencher um vazio. É simples assim. Eu quero preencher um vazio. Eu faço bem, eu vou lá, tal, faço bem. Mas existe um vazio dentro de mim. E no outro dia eu preciso, pois é, eu fiz bem, mas não adiantou. Não me sinto bem. Falta o porém. Creia nele e ele vem, fecha as tuas emoções. E agora o que tu fizer é uma pulseira, querido. Sela, põe como selo essa pulseira no teu braço. Tudo que tu fizer, tu não vai fazer por ti nem para os outros. Tu vai fazer para ele e para ele. E aí isso muda. Porque daí eu não estou tentando me dispensar ou me esvaziar de um sentimento para preencher com outro. Eu vou ter que assistir essa live eu mesmo, porque quanta coisa. Isso que hoje de manhã eu recebi um monte ainda, nem entrei, recém estou em João 3,16, Deus amou o mundo. Então o amor é mais forte que a morte, ou tão forte quanto a morte, depende da tradução para o português. E por que é tão forte quanto a morte? Porque Jesus venceu na cruz do Calvário, ele morreu, mostrando o amor de Deus. Jesus morreu mostrando o amor de Deus. Nós vamos chegar lá ainda. Nós sendo pecadores, Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus e mandou o seu Espírito Santo, que hoje de madrugada veio falar comigo e disse, é isso que eu quero que tu fale sobre o meu amor. O grande amor de Deus é Jesus. E ele está disponível 24 horas por dia, em qualquer situação, boa, ruim, alegre, triste. Qualquer situação, ele está disponível, esse amor, para ti. Não só para mim. Amor de Deus se manifesta enviando Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e em nosso favor. E aí diz assim, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. A Bíblia diz que, isso eu não peguei lá, mas a Bíblia diz que nós não devemos provocar o Espírito Santo a ciúmes. O Espírito Santo anseia ter comunhão conosco. E essa comunhão nos traz a presença de Deus em nós. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós temos condições de ágape,
de amar como Deus ama. Porque isso começa a ser derramado em nós. Deus começa a nos mudar, a mudar a nossa vida, a mudar o nosso ser, a mudar o nosso coração. Por isso que Ele quer que nós venhamos a selar, colocar Ele como selo. Porque aí as emoções, as nossas emoções, os nossos anseios, nossos desejos estão ligados nele, ao que Ele nos revela, ao que Ele nos mostra e ao que Ele nos faz. Certo? E as suas brasas são labaredas do Senhor. Quando fala de brasa, fala de ardor, queima. Às vezes eu estou no momento de adoração, e a adoração é algo importante, porque quanto mais eu levo a adoração a Ele, e não é uma adoração, ficar ali prostrado, não chorando, não. Adoração é aquele amor vertical. Eu mando para cima dizendo, Pai, eu te amo, pelo que Tu és, não pelo que Tu vai fazer para mim. Pai, não importa, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu te amo. Agora eu não quero falar nada, Pai, eu quero apenas me envolver contigo, ter comunhão contigo. Eu te amo, Pai. Isso é adoração. É sentar no colo de Deus. É como João fazia, João se reclinava ao peito de Jesus, ou seja, ele ouvia o pulsar do coração de Jesus. O respirar, quando Jesus respirava, João ouvia. E isso é interessante, quando eu me reclino no colo do Pai, eu sinto seu amor em mim. Ele transfere para mim. Eu hoje cheguei em casa, estava fazendo um serviço fora hoje à tarde, cheguei em casa, todo sujo, e a Suzana queria colo. A Suzana tem 4 anos, queria colo. Eu disse, pai, tem que tomar banho. Aí eu tomei um banho, sentei no sofá, e ela veio reto, sentou no meu colo, deitou no meu peito, sabe? E ela, mesmo que eu não expressasse com palavras, porque eu expresso, isso é uma coisa que precisa ser expressado. Assim como Deus disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, falando para Jesus, eu preciso expressar o quanto eu amo. E eu dizia para ela, eu te amo, minha filha, eu te amo. Sabe? Ela estava ali, ela estava se sentindo segura. Ela estava recebendo do meu amor, da minha atenção naquele momento. Pastor Luiz, tudo bom, Pastor Luiz? Como é que tá? Quer uma palavra, Pastor Luiz? Ah, é verdade, mas eu nem comecei a ministrar ainda, já estão me pedindo palavra, rapaz. Vamos lá, vamos ver. Daqui um pouquinho a gente manda uma palavra. Bem-vindo, Pastor Luiz. Pastor Luiz Prestes é pastor de Porto Alegre, né? É o nosso pastor em Porto Alegre. Estamos juntos nessa obra aí. Então, sentir o amor de Deus é se quedar ao colo dele. É dizer que eu amo ele, eu dependo dele, eu necessito dele. Eu quero o afeto dele, o carinho dele. Entende? Porque ele já manifestou o seu amor por nós, entregando o seu Filho, Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Então isso é uma labareda, é algo que arde dentro de nós, é fogo. Isso queima no nosso coração. Isso queima dentro de nós. Fogo. Fogo que consome nosso ser. É por isso que às vezes eu estou num momento de adoração, como eu estava falando, e vem isso eu não consigo explicar. Eu sei que de dentro para fora aquilo queima, assim, parece que é um fogo, é algo
é algo maravilhoso. Estão na pizzaria, pastor Luiz? Tá bom. Manda uma pizza aí para nós. Tá um pouco longe, né? Ah, vocês não fazem tele, que pena, né? Eu vou ter que ir a Porto Alegre aí, ou a Canoas, né? E experimentar essa pizza aí, pastor Luiz. Então é um fogo que nos consome, que nos queima. Um fogo que enche o nosso ser, enche o nosso coração. Certo? Agora eu quero ir para os outros textos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Beleza? Eu quero ir para os outros textos porque, como eu disse, o download foi muito forte e vai ficar comprida essa live. E aí tem alguns que já estão desde o começo aí nos acompanhando, né? Quem sabe vão cansar. Vamos lá. Evangelho de João 15 fala da videira. Sabe que eu nunca tinha percebido isso até hoje de manhã, quando Deus me derramou sobre isso, né? Como ter o amor de Deus em nosso coração, como mudar a nossa vida. E eu não entendia. Jesus fala ali da videira e os ramos, né? No capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos ler do 1 ao 17, é um texto bem extenso, mas nós precisamos contextualizar. Eu poderia ler só 1 ou 2 versículos, mas eu quero ler tudo para poder usar o contexto dele, tá? Jesus dizendo assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Preste bem atenção nessa parte do versículo 5, que vai ser muito importante nesse texto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, a minha alegria esteja em ti. Eu digo agora isso para que vocês se tornem alegres. E essa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigos, porque em tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Sabe que essa é uma passagem bem complicada quando nós formos tirar ela do contexto. Amem-se uns aos outros. Isso complica a nossa vida. Porque nós não entramos no contexto dessa passagem. E nessa manhã Deus me mostrou
Ele me levou ao versículo 5. Sem mim nada vocês podem fazer. Depois, quando eu fui fechar a Bíblia, eu disse, tá na hora, né? Porque das 4 até as 6 é o momento da revelação, tá? Como o meu ministério é pastoral, né, das 3 às 6, né? É a vigília da noite onde Deus revela as suas coisas. E eu disse, tá bom, chega. Só que era 5:30, ele queria me segurar até as 6, entende? E era 6:02, ele disse, olha, agora chega, agora sim, agora terminou a revelação. Para hoje, agora vai para os teus afazeres, né? E aí agora, antes, quando eu estava orando aqui, antes de fazer a live, eu estava aqui, eu estou ali, né? Estou na sala de adoração, na sala de serviço, né? E então ele me trouxe mais algumas coisas, e agora ele vem trazendo mais. E eu acho que eu não vou conseguir transmitir tudo que eu recebi hoje pela madrugada, daí domingo vocês vão ter que me aturar. Ah não, domingo, o pastor Prestes tem culto, né? Vamos fazer a segunda então. Segunda vocês vão ter que me aturar, né? Vão ter que me engolir segunda-feira para continuar isso aí. Mas vamos parar um pouco de papo furado. O Senhor está dizendo assim, olha, eu sou a videira e vocês são ramos. Permaneçam em mim. E depois ele diz assim, permaneçam no meu amor. Aquele que não dá fruto, o Pai corta. E aquele que dá fruto, o Pai poda. O que eu recebi hoje foi uma poda, tá? Nós estamos na época de inverno. Agora, mês que vem, quem trabalha com vinha, né? Mês que vem é o mês da poda. Alguns fazem em junho, né? A maioria faz em junho, alguns fazem em julho. Mas o tempo certo da poda é bem no começo do inverno, junho, né? Alguns dizem que tem que ser em dia de São João, enfim, já fica, né? Por quê? Se não podar, o ano que vem o galho não dá fruto. Guarda-me como selo no teu coração. Guarda-me como selo no teu coração. Poda. Contém as tuas emoções. Guarda como selo no teu coração. Contém as tuas emoções. Tá? Segura as tuas emoções na hora de fazer alguma coisa. Contém as tuas emoções. Boas ou ruins, contenha. E quando tu for agir, lembra, tenha uma pulseira no teu braço como um selo, dizendo tu és meu. E aí quando tu for agir, tu vai lembrar que o que tu fizer, tu és meu. E aí nesse agir vem aquele algo importante, tá? Se eu sou uma videira, se Jesus é a videira, eu sou um ramo. Se eu dou um bom fruto, eu posso ser podado. E como é bom quando o Senhor começa a nos podar. Primeiro, segura as tuas emoções. Não transmite a tua raiva, não transmite a tua ira, a tua cólera, a tua indignação, a tua justiça própria. Justiça própria é um grande mal. E agora, nos nossos relacionamentos, vamos dizer assim, em toda a área. Porque eu fui injustiçado e alguém fez algo semelhante ao que eu fui e eu não achei justo. E eu não achei justo e eu quero que essa pessoa também cometeu o mesmo erro que eu, ela seja justiçada com a minha justiça. Porque eu também fui justiçado com a justiça de alguém. Mas para mim isso era uma injustiça. É uma questão de sentimento, meu irmão. Uma questão de sentimento, minha irmã.
cuidado com isso. Guarda as tuas emoções. Segura elas e sela com o Espírito Santo, porque aí ele vai tomar conta delas. Isso no meio evangélico, para nós cristãos, se torna uma falta de maturidade, falta de comunhão com Deus, quando nós falamos disso. Eu preciso de libertação. Eu preciso ser ministrado para ser liberto, para que essas emoções não interfiram no que Deus quer fazer através de mim. Entende? Está conseguindo compreender? Diz um amém aí. Vamos lá. Está conseguindo compreender o que eu quero falar? Deixa-se ser podado. Às vezes você vai ser ministrado em algumas coisas pelo próprio Deus. Quanto maior o teu nível de intimidade com Ele, e nós vamos falar sobre isso daqui para frente, quanto maior o teu nível de intimidade com Ele, mais Ele mesmo, Deus é quem pode. E às vezes, quando Deus não encontra essa ação, Ele precisa de alguém, primeiro para interceder, depois com capacidade espiritual, ser maduro na fé, para que ele possa tratar isso, certo? Essa pessoa, ela precisa ser curada primeiro. Se eu vou te ministrar, meu irmão, minha irmã, se eu vou te ministrar sobre o amor de Deus, sobre tuas falhas que precisam ser mudadas, se eu for, eu preciso estar liberto, porque senão eu vou cometer uma injustiça contigo. Eu preciso eu tenho que ter o meu coração selado. E isso alguém comentou comigo há poucos dias. Por que acontece isso, né? Os irmãos se ferindo na igreja, um fazendo mal para o outro, brigando por isso, brigando por aquilo, falta de comunhão, contato, maturidade, de conhecer Deus. Falta de contato. E aí nós machucamos. Na minha jornada, como eu disse, desde 2000, nós estamos em 2022, são 22 anos, eu machuquei muitas pessoas, achando que estava fazendo certo. Alguns eu consegui ir lá me reconciliar, pedir perdão, pelo menos, né? Outros eu feri, não soube, né? Apenas. Mas por quê? Porque eu não tinha maturidade. Eu achava que era como eu fui ensinado pelo conhecimento humano. Ou é 8 ou é 80. Conhecimento humano, a religiosidade. Eu vou ser bem franco aqui. A religiosidade que estava em mim fazia com que eu ferisse as pessoas, porque eu achava que estava agradando Deus. Eu usava o pretexto do texto e jogava em cima das pessoas. Até que eu fui curado. Até que hoje eu consigo, com esse contato, essa exposição maior à presença de Deus, eu consigo ver que eu mudei e posso ministrar. Deus não me revelaria isso se eu não estivesse pronto para ser podado. Então, quando ele diz assim, vocês são a videira, eu sou a videira, vocês são o ramo, tá? E o meu pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor, tá? Todo ramo em mim que dá fruto, ele poda, e o que não dá fruto, ele corta fora. Importante isso. Às vezes nós estamos dando fruto, mas um fruto mirrado. Não nos deixamos ser podados, tá? E aí mais adiante ele diz assim, permaneçam no meu amor. Ou seja,
Vocês são uns ramos que estão ligados no meu amor. Vocês permaneçam no meu amor. Porque eu permaneço no amor de Deus. Aqui está a chave. Nós estamos falando de amor, nós não podemos tirar que estamos ligados a Cristo. E ele diz assim, se vocês permanecerem em mim, ou seja, se o Pai não cortar vocês fora, porque vocês estão dando fruto, mesmo que seja mirrado, ele vai começar a podar vocês. Ele vai começar a tirar de vocês aquilo que é desnecessário para que vocês deem mais fruto, mesmo que seja um cacho de 1, 2 uvas ou um monte de uvinhas pequenas, vocês estão dando fruto. Não é o fruto ideal? Não, não é. Não é um fruto que possa ser comercializado? Não é. Dá para fazer vinho de uva pequena? Não dá. Dá para fazer vinagre de uva pequena? Não dá. O que se faz? O fruto se perde. Agora, eu estou dando fruto. E o que ele quer fazer? Limpar. Para que o meu fruto seja de qualidade. E quando ele for um fruto de qualidade, ele vai ser um fruto também quantitativo. Eu comecei a dar o fruto de qualidade, agora eu alcanço a quantidade. A produção máxima, 50, 30, 60 e 100. Se eu me deixo ser podado, quando eu começo a ser podado e deixo Deus trabalhar em mim, segurar as minhas emoções, o meu agir, quando eu for agir, eu estou agindo e lembrando que Deus está comigo, está em mim, quer se manifestar através de mim. Agora, quando eu faço isso, seguro as emoções. Calma lá, Sidney. Ele tá te irritando, ele quer briga. Mas não te preocupa. Não toma partido nisso aí. Eu quero te usar diferente. Mostra o meu amor para ele. Vai lá. Diz, tudo bem. Vai em paz. Não se preocupa, não vou te incomodar. Não vou entrar nessa. Aí o que acontece? Você está usando a pulseira, o selo dele. E aí quando você está usando o selo dele, quando você age dessa maneira, você controla a sua raiva, a sua ira, a sua cólera, a sua indignação, o teu senso de justiça própria, de ser o justiceiro, e larga na mão de Deus, tu está manifestando o amor dele. Foi isso que Jesus fez quando morreu na cruz. Aí eu estou deixando de ser podado. O que acontece? Eu começo a ter fruto de qualidade. E aí eu começo também a produzir a 30. E quanto mais eu deixo o processo continuar em mim, eu chego ao 100. Eu chego ao 100. Tá? E porque Jesus disse, olha, eu sou a videira, vocês são um ramo. E depois eles permaneçam no meu amor. Ou seja, vocês estão ligados no meu amor. E agora não deixe que as emoções de vocês atrapalhem e vocês sejam cortados fora. Permaneçam no meu amor. E aí depois ele volta a falar do fruto. Interessante isso. Ele coloca o amor dele. Amem-se como eu amei vocês. Mas como eu vou fazer isso? Isso me prende. Eu não consigo fazer isso. Essa é a realidade. Isso é a realidade. Por que eu não consigo fazer isso? Por quê? Aonde está? Eu quero chegar a dar fruto bom. Eu quero pelo menos dar 30. Não me importa se eu não der 100. Tem pessoas que eu ouvi dizer isso. Chegando no céu tá bom. Pois é, mas eu tenho que dar o fruto, pelo menos 30. Né? Eu quero dar os 30 pelo menos. Eu quero pelo menos chegar lá. Aqui vem algo que Deus me disse nessa noite. E os próximos versos vão dizer. Aqui ele já deu a chave. Só que na leitura nós não
não puxamos ela, não mostramos, né, a chave do baú, né? Mas nos próximos textos ela vai ficar mais clara. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que ter intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com Ele, quanto mais eu me relaciono com Deus. Como? Agora vem o Espírito lendo a Bíblia, jejuando e orando. Não, isso não é o suficiente. Tenho que tirar um tempo no meu dia, diariamente, para buscar Ele, adorando, orando, meditando na sua palavra. Não é ler a Bíblia, é meditar na sua palavra. O que nós estamos fazendo agora é meditar na palavra. Nós não estamos adorando. Não é um momento de adoração, é um momento de meditação. E nós estamos meditando, certo? Mas então, adoração, oração, meditação. Depois, ele vai te pedir para jejuar. Aí sim, daí, você pode fazer jejum assim? Pode, com certeza. E eu sempre fiz jejum, e eu sempre caía no erro, né? Eu sempre esquecia e parava, ficava bravo comigo mesmo. Eu queria dar fruto, mas não conseguia, sabe? Aí eu ficava irritado comigo mesmo porque eu falhei, não consegui jejuar de novo, porque eu esqueci, eu não tive força para jejuar o dia inteiro, porque o propósito era esse e tal. E aí ele dizia, eu quero te podar, essa emoção aí tá te atrapalhando. O nível de intimidade com Deus não é o quanto eu jejuo, quanto eu oro. A qualidade do que eu faço. Quando eu estou na presença dEle, claro que se eu dedicar mais tempo, melhor vai ser o meu relacionamento com Ele. Se eu estou muito tempo afastado, né? Agora se eu dedico mais tempo, claro que isso vai melhorar o meu relacionamento com Deus. Mas a minha adoração, eu dizer, Pai, eu te amo e agora eu quero estar na Tua presença, eu quero Teu colo, Pai, eu quero Teu abraço, eu quero Teu carinho. Isso muda a nossa vida. E aí Ele vai começar a transmitir o coração dEle, porque você vai estar, deixa eu ver, depende do lado que você vai deitar, né? Qualquer um dos dois ouvidos serve. Aí você vai estar ouvindo o pulsar do coração dele. Tinha uma dinâmica que eu fazia com a minha esposa. Eu deitava ela no meu peito e dizia, tá ouvindo? O quê? Te amo, te amo, te amo, te amo. É assim. Isso, você deita no colo do Pai, de Deus, e você ouve a batida. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí você se sente seguro. E aí ele diz assim, o Pai quer isso de ti. Relacionamento. Se você está ligado em mim, e eu estou ligado em você, você dá fruto, permanece no meu amor. Porque eu permaneço no amor de Deus. Eu tenho que pular, eu tenho que ir adiante. 1 João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, vamos ler do verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama não é
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aqui está. Eu nem vou continuar a leitura, tá? Eu ia até o verso 21. Aquele que conhece, aquele que ama, conhece Deus. Meu querido, depois você leia até o verso 21, porque eu já estou muito longe e já estão me pedindo palavra, eu tenho que liberar a palavra também, né? Mas aquele que ama, conhece Deus. Porque Deus é amor, diz esse versículo. Quando nós estamos no ágape, as nossas emoções elas diminuem, os nossos sentimentos diminuem. Nós só sentimos aquele pulsar em nós. É um momento de sentir o que não se sente com a alma, se sente com o espírito. Porque o espírito, o nosso homem interior, o nosso espírito, ele tem todos os sensores que o nosso corpo físico tem. Ele tem um tato, ele tem um olfato, ele tem um paladar, ele tem uma visão, ele tem uma audição. Alguns chamam isso de sexto sentido. Mas não é. São 5 sentidos espirituais que veem coisas espirituais. Certo? E quando nós estamos na comunhão com Deus, são esses sentidos que recebem o amor de Deus, que isso transmite para o nosso corpo e para a nossa alma. E é por isso que eu falei sobre libertação. Eu não posso manifestar o amor de Deus se eu não for liberto de certas coisas. E não estou falando somente de pecados, estou falando de sentimentos também. Você sabia que existem enfermidades em pessoas, no corpo físico, que são reflexos de uma alma machucada? De uma alma presa, ferida? Vou contar uma história que aconteceu com o nosso apóstolo, né? Ele estava em um lugar e uma mulher tinha que fazer uma cirurgia. Ela estava com câncer de mama. E ela foi procurar o apóstolo para ser curada. E quando ela chegou lá, o apóstolo disse: olha, Deus revelou para ele, né? Teu caso não é um caso de cura física. Tu tem uma ferida que te foi feita na alma, e isso está se refletindo no teu corpo. Tu não vai ser curada se tu não liberar perdão. Ela contou uma história que ela teve problema com o pai dela e tal, e tal, e tal. E tinha um pastor mais de idade junto com ele. Aí ele disse para ela: agora para na frente desse homem aqui, ó. Faz de conta que ele é teu pai. Fecha os teus olhos, faz de conta que ele é teu pai. E perdoa o teu pai e diz tudo o que tu sente para ele. Ela chorou, perdoou o pai dela e tal. Foi fazer a cirurgia na mama e os médicos iam tirar toda a mama dela. Quando ela foi fazer a cirurgia, eles fizeram novos exames, né, para ver onde mexer, onde trabalhar. E eles viram que as bolas, né, os nódulos, estavam todos como que um colar presos um no outro. Então, quando eles tiraram um, tiraram todo o câncer de uma vez só. Isso é sobrenatural. Então existem enfermidades, o que eu quero dizer é que existem enfermidades físicas que estão relacionadas à alma. Elas precisam ser curadas. Por isso que eu falei, sela. E esse selo você não tem, você não consegue, porque esse selo é de Deus, tá? Eu não vou além, eu tenho mais alguns textos para passar, eu ainda teria que passar em Romanos, Efésios, certo? Mas aquele que conhece Deus, ele consegue amar indistintamente, tá? Existem pessoas que, porque assim, ó, nós somos compostos
somos um ser tricotômico, tá? Nós somos um espírito, possuímos um corpo, habitamos num corpo e possuímos uma alma, certo? E existem pessoas que vêm para ferir a nossa alma. E existem situações que ferem a nossa alma. E isso nos prejudica de manifestar o amor de Deus. Por isso nós precisamos ser curados, tratados. E os próximos 2 textos, que é Romanos capítulo 5, de 1 a 11, se você quiser anotar e ler, eu não sei se você vai ter a mesma revelação que eu, mas eu vou deixar para você ler. E se tiver dúvida, quem tem o meu WhatsApp, manda uma mensagem para o WhatsApp. Quem não tem, pode ir aí no Face mesmo e manda uma mensagem que a gente entra em contato e retorna, tá? Mas é Romanos 5, de 1 a 11, tá? Romanos 5, de 1 a 11, Paulo fala como conseguir essa libertação, essa cura, tá? Depois Efésios 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Você também vai ter ali a questão de Paulo dizendo assim: eu oro por vocês, tá? Eu oro por vocês porque vocês entendam o amor de Deus, porque vocês sejam cheios de amor, ou seja, eu oro porque a esperança, e assim vai, tá? E isso é em Romanos, né? A esperança produz isso, que produz aquilo lá, e aí produz o amor, né? É importante isso. Depois em Efésios ele diz assim: eu oro para que vocês recebam, se aprofundem em Deus, tal e tal, tal. Então, libertação tem a ver com esse podar também, tá? Esse podar de Deus, certo? Tem a ver com esse limpar de Deus, ok? Eu quero orar por ti e depois eu vou liberar palavras. Quem quer uma palavra vai colocando aí, porque agora eu já não sei mais quem está online, quem não está, né? A gente a gente ora aí e manda uma palavra. Pai, no nome de Jesus eu quero abençoar quem está assistindo e quem vai assistir essa ministração. Sei que foi muita coisa revelada e muita coisa despejada. E quem sabe não vão conseguir alcançar todo o máximo da revelação sobre o que é, como entrar nesse amor. Então, Pai, agora eu oro para que o Teu Espírito atinja o espírito de cada um que ouviu, que assistiu essa live, e ele seja ativado para entender o que precisa e o que é necessário para receber esse amor, para conseguir também transmitir esse amor. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu oro agora e abençoo agora, no nome de Jesus. Quem está aí então, manda uma mensagenzinha aí, tô dando aqui uma olhada, tá? Vamos lá. Samantha. Suramahaste kandareba gara surimahasi riba kandereba suramahasi. Surimi kandaraba gara siriba haramasu. Riba suramakanda reba garamasi. Samantha. Ramasurimi kandaraba garasu. Eu sei que pode parecer estranho, né? Mas existem coisas do passado que te machucaram muito. E essas coisas precisam ser perdoadas, liberadas. Engraçado que eu estou assistindo a série do Flash, né? A última série que saiu do Flash, tá?
E o Flash, ele volta ao passado para impedir que o inimigo dele mate a mãe dele. Isso cria uma nova linha do tempo. A série, né? Nós não temos esse poder de mudar o que aconteceu. Mas nós temos que superar isso. Superar, perdoar, para que nós possamos alcançar o objetivo que Deus nos deu. Tá? Deus desenhou um propósito perfeito para cada um de nós. Desenhou um propósito perfeito para a tua vida. E o propósito perfeito para a tua vida é que tu tenha esse pet. Isso não é, já foi dito, já foi entregue para ti, tu já sabe disso. E tu precisa de uma ativação nisso, porque algumas coisas estão te travando, certo? E como eu disse, precisa ser liberado, esses sentimentos eles precisam ser liberados, selados com o Espírito Santo, para que tu possa dar continuidade ao projeto de Deus na tua vida. Porque não é um projeto pequeno, tá? Esse é o primeiro, Pet. Escuta bem, esse é o primeiro. Não é porque eu sou teu pai que eu estou te falando isso. Não, estou falando o que o Espírito Santo está me dizendo, tá? Esse é o primeiro. Esses primeiros clientes são os primeiros clientes, tá? Vai ter em outras cidades, vai ter mais que um em Ivoti, tá? Mas isso é algo que está desenhado. E como o Flash, né? O Flash está na série ainda, ele está preso ao passado e ele não consegue desvendar o presente para criar um futuro, certo? E uma atitude nossa pode mudar o nosso destino, tá? Então, o que Deus quer de ti acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Coloca nele, começa a buscar ele de novo, com mais intensidade. Quando estiver a sós, busca ele. Bota uma adoração e busca ele. Porque ele vai mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida. E aí tu vai tu vai entender que esse processo ele se fez necessário. Não era o ideal, mas se fez necessário. E ele vai te levar além. Ele vai te levar além do que tu imagina. Tá? Te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá? Pastor Prestes já tinha pedido antes, né? Eu não sei se ele está online ou depois, se ele assistir depois. Pastor Prestes, Deus tem um propósito grande em Porto Alegre. Eu estava orando por vocês hoje de tarde. Dá um abraço no Thiago aí, vocês estão na pizzaria, né? Dá um abraço no Thiago aí por nós, né? Toda a família aí. Deus tem um propósito grande com Porto Alegre, tá? Ela é a capital do estado. E o que Deus coloca assim no meu coração, eu estava hoje de tarde orando por vocês aí, estava trabalhando fora, mas estava em oração, na mente e no espírito, estava em oração e Deus disse bem claro assim, talvez, isso foi algo que veio ao meu coração, talvez vocês estão procurando no lugar errado. E eu estou falando da localização.
Não é no lugar errado no sentido espiritual, estou falando da localização. Vocês estão procurando no lugar errado. Existem outros bairros em Porto Alegre, entende? E isso Deus deixou assim claro no meu coração. E com respeito ao ministério, né, não esquece que precisa preparar esses obreiros aí. Prepare esses obreiros aí. O Pedro Bon também estava aí, né? Não sei se ainda está ao vivo. Te abençoa a tua família, a tua casa, teus negócios. Pedro, Deus tem uma palavra para ti. O propósito dele não mudou, tá? Por mais que pareça difícil. Ele quer te curar. Ele quer te curar. Mas existe uma ferida dentro da tua alma aí. Dentro de ti, no interior. E ela precisa ser curada. Precisa ser sarada. Essa cura interior, ela vai trazer também uma libertação. Uma libertação não, um desvendar. Deus vai abrir os teus olhos para te ver o propósito dele na tua vida, tá? Te abençoo. Daqui uns dias eu quero ir aí, tá? Eu quero visitar vocês aí de novo. Seria isso então, pessoal. Eu abençoo a tua vida. A Tia Lê ainda está online, né, Tia Lê? Amanhã nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos, vamos estar adorando a Deus. E vamos mover o sobrenatural. Vamos mover o sobrenatural aí no portão. E Deus vai nos dar grandes coisas. Grandes coisas. Sabe que tem grandes coisas reservadas para vocês ainda. Tá? Essas coisas estão nele. Ele quer liberar para vocês. Para ti, para o tio Tonho. Deus quer liberar na vida de vocês. Deus quer manifestar a glória dele. E eu fiquei, bem dizer, 2 anos, né, sofrendo essa desabrochar, vamos dizer assim, né? Eu deixei de ser lagarta para ser uma borboleta. Hoje eu posso cantar que nem voz da verdade. Borboleta de Deus eu sou, tá? E Deus quer esse processo que eu passei, né, nesses 2 anos aí, ele vai acelerar em vocês, porque não que ele tenha pressa, porque eu entendi que Deus não tem pressa em nos usar, mas ele quer tratar algumas vidas aí ao redor, né? Ele quer salvar, ele quer curar, ele quer libertar vidas aí ao redor, e pessoas no círculo de amizade de vocês. Então ele vai acelerar esse processo, porque vocês estão entrando dentro do Kairos, vocês já não estão mais no Cronos. Deus vai começar a mover vocês para o Kairos, ou seja, agora. Ele vai trazer a existência já. Ele vai trazer a existência logo. Vai ser assim, um de repente. Se você já leu o livro Os Dons do Espírito, do apóstolo, você vai entender que de repente, certo? E vai ser assim, quando você menos esperar, de repente, acontece algo sobrenatural da parte dele. Abençoa a vida de vocês. Eu não terminei o estudo, então vamos fazer assim. Se tudo der certo, segunda-feira nós vamos fazer a live e vamos dar continuidade sobre o amor de Deus. Até lá, quem puder compartilhar esse vídeo, compartilha. Se foi bênção para a tua vida, compartilha, tá? Se não foi, manda uma mensagem para mim e diz, mas que coisa mais ruim. Que a gente procura melhorar, certo? E nós vamos colocar também no YouTube, vai estar disponível então aqui no Facebook e lá no YouTube. Lá no YouTube é a minha página, o meu canal pessoal, PR Sidney Lopes Goulart. Eu acho que vou mudar, vou botar para Pastor Sidão, uma coisa assim, né? Já que todo mundo me chama de Sidão, então vamos ver isso aí, tá? E grande abraço para você, Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar e também não esquece
de entrar lá no YouTube e se inscrever no nosso canal para que eu possa fazer também. Eu preciso pelo menos 100 inscritos lá, tá? Me ajudem. Eu preciso de pelo menos 100 inscritos para fazer live através de aparelho móvel, né? Como eu não tenho um laptop nem um computador para fazer live, então só pelo celular. Então eu estou fazendo as lives aqui e postando lá, mas eu gostaria também de fazer lives lá. E então me ajude aí a alcançar os 100 inscritos lá para nós podermos fazer lives também naquele canal. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de noite e não esqueça, o amor de Deus se manifestou em Cristo e Ele quer se manifestar em nós. Abraço.